Tudo bem? Olha, vai lá, pega o livro de vocês de história e abram na página 156 e 157. O nosso tema, de hoje vai ser Brasil, Império. Vamos lá? O primeiro reinado, ele começou em 1822 até 1831. Dom Pedro, ele após ser aclamado imperador, porque na aula passada nós falamos sobre a independência do Brasil, após ele declarar a independência do Brasil, ele foi coroado como o imperador do Brasil. Após ele ser aclamado no Rio de Janeiro, ele tomou algumas medidas e a gente vai vê-las agora. Ele criou novas armas, ele criou os escudos que iriam ser usados no Brasil, ele criou a bandeira nacional e também concedeu perdão às pessoas envolvidas nas revoltas que estavam acontecendo durante o período da colônia aqui no Brasil. Apenas as pessoas que já estavam presas ou tinham sido condenadas, ele não perdoou, continuaram. Mas em 1823, formou-se uma Assembleia Constituinte, mas essa Assembleia depois foi desfeita. Dom Pedro I, ele teve que deixar o trono. No seu lugar, ele deixa o seu filho, Dom Pedro Alcântara, que ainda era menor de idade. Dom Pedro Alcântara está aqui. Depois nós vamos estar falando também um pouco da vida de Dom Pedro, não agora nesse conteúdo, tá? O Brasil, durante o período que Dom Pedro está ainda menor, o Brasil passa a ser governo de regência, ou seja, um grupo de pessoas começa a reger o Brasil de 1831 até 1840. Quem eram essas pessoas? Os regentes eram pessoas que já atuavam dentro da política do Brasil na época e eles representavam 3 grupos. Quais eram esses grupos? A gente vai ver agora. O primeiro grupo, chamado os liberais, ou esquerda, um grupo da esquerda, era composto por quem? Por militares, por jornalistas, por sacerdotes, por bacharéis em direitos, também conhecido hoje como se fosse a classe média. O segundo grupo, chamado os moderados, ou conhecido como grupo do centro, chamado também como chimangos. Quem era que fazia parte desses grupos moderados? Os representados, as pessoas que eram representadas pelos nobres agrários, ou seja, donos dos grandes latifundiários, grandes lotes de grupos de terras, e era um grupo mais forte, desses 3 grupos era o grupo mais forte, os moderados. O terceiro grupo era chamado os restaurados, ou o grupo de direita. Eles reuniam pessoas do clero, os comerciantes, os portugueses e também a nobreza do segundo grupo. Esse grupo eram chamados os restaurados. Foram os 3 grupos justamente que faziam parte da regência, que tomou conta do Brasil por um período. Aí a gente vai ver agora quais foram essas regências, tá bom? Vamos lá. Primeira regência foi a regência trina provisória, ou seja, por um período. Quem era que fazia parte desse grupo, dessa regência trina? Trina porque era 3 pessoas, tá? O senador Pereira de Campos Vergueiro, conhecido também como Vergueiro, senador Vergueiro, José Joaquim Carneiro de Campos e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva.
Esses 3 homens faziam parte dessa primeira regência provisória da época que ficou tomando conta do Brasil. Vamos lá para a segunda regência, a regência trina permanente. Por quê? Porque ela deveria governar por 4 anos. Quem fazia parte dessa regência? Francisco de Lima e Silva, que também fez parte da provisória, o deputado Braulio Muniz e também José da Costa Carvalho. Esses 3 homens ficaram por 4 anos nessa regência permanente. A terceira regência foi Diogo Antônio Feijó. Ele foi eleito em 1835. Vamos para o próximo. E, desculpa que eu disse que era 3, mas tinha mais uma. A regência Una de Araújo e Lima. Ela foi eleita em 1838. Ele trouxe de volta a centralização do poder no mesmo, para um mesmo grupo, voltando essa regência para centralizar na mão do imperador. E aí a gente trouxe uma parte, porque esse conteúdo é um conteúdo grande, bastante extenso. Vocês vão ver aí na página do livro de vocês. São 4 páginas. Eu apenas trouxe 2 páginas falando justamente dessa parte, tá? Até as regências, E a gente vai continuar na próxima aula com este assunto, trazendo na próxima aula as revoltas que aconteceram enquanto Dom Pedro de Alcântara, que se tornou Dom Pedro II, estava no poder, tá certo? Então hoje eu não vou passar atividade para vocês, uma vez que o assunto ainda vai continuar, ok? Nós vamos ficando por aqui, até a próxima aula. Thank you.